No vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns pontos que fazem, ao meu ver, o Banco do Brasil hoje estar barato, principalmente em relação ao seu PL e em relação à estratégia Earning Yields. E você que deseja aprender a investir em ações, selecionar boas empresas, identificar oportunidades, saber quando comprar uma ação que esteja atrativa, aproveitando alguma assimetria, está disponível o meu treinamento. Para você que quer ter uma boa rentabilidade, acelerar o seu processo, principalmente você que investe pouco e vai investir por bastante tempo. É necessário investir de forma certa para potencializar os seus resultados e alcançar a liberdade financeira de forma mais rápida. Então tem diversas aulas nesse treinamento. São aulas que vai te ajudar a você identificar oportunidades, identificar o lucro, o dividendo projetado, o preço teto e diversas outras análises bem úteis. E também vou adicionando novas aulas de acordo com as sugestões de vocês. Além disso, você terá acesso a uma planilha de preço teto, um checklist para encontrar assimetrias ou oportunidades, um formulário para enviar sua carteira e ser analisado em vídeo, um formulário para mandar sugestão de novas aulas e um link para participar no grupo do WhatsApp para trocar informações sobre o dia a dia da bolsa. Então já aproveita, garanta sua vaga com acesso vitalício antes que tenha reajuste nos preços. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. E o que seria esse Earning Yields? Basicamente é um método que vai identificar os ganhos proporcionados a cada investidor por cada ação adquirida da empresa. Não estamos falando só em si do dividendo, mas sim do retorno total que a empresa proporciona. Por exemplo, como que fazemos para calcular o Earning Yields? Seria basicamente você pegar o lucro por ação nos últimos 12 meses, mas eu vou fazer diferente. Vou pegar o lucro projetado porque estamos vendo o futuro, o passado já aconteceu, o que reflete de fato o desempenho de uma empresa é as suas projeções e perspectivas. E vamos dividir pela cotação atual. Por exemplo, digamos que você compra uma empresa por R$20 cada ação e esta empresa retorne de lucros R$1 durante um ano, ou seja, você dividindo R$1 por 20 chega no Earning Yields de 5% de retorno total. Claro que se a empresa distribuir 50% em forma de dividendos, o seu retorno será de dividendos 50 centavos e mais 50 centavos que ficará para a empresa reinvestir e teoricamente ela cresce o seu capital. Sendo que esta tese é do Joe Greenblatt, que acaba também misturando junto com o ROIC, ou no caso do Banco do Brasil, junto com o ROI, mas tem outro ponto que eu vou falar logo mais. Essa tese acaba considerando o Earning Yields junto com o ROIC para dar uma nota à ação. Por exemplo, tem uma ação que tem um ROIC de 30% ao ano e um Earning Yields de 12%, ou seja, teria a nota de 42%. Então soma o ROIC com mais Earning Yields. Assim você soma o indicador de precificação em relação ao seu preço e também soma o indicador de rentabilidade com base no patrimônio da empresa ou com base no capital da empresa. Então vamos na prática. Hoje o Banco do Brasil está custando R$ 28,55 e tem um preço sobre valor patrimonial de 0,9, um PL de 5 vezes lucro. Então agora vamos ver o nosso lucro projetado. Para quem não sabe, o Banco do Brasil acaba divulgando as suas projeções corporativas, acaba atualizando a cada trimestre de acordo com cada resultado. Então o banco manteve a sua projeção, que é ter um lucro entre 37 a 40 bilhões agora em 2024. Já lucrou 18,8 bilhões em somente um semestre. Então hoje, de acordo com a planilha de preço teto que está disponível no treinamento e também para os membros do canal, temos um lucro projetado para o Banco do Brasil de 38 bilhões 352 milhões. Então agora é bem fácil para calcularmos o PL projetivo de acordo com esse lucro, lembrando que esse nosso lucro projetado vai atualizar a cada trimestre de acordo com as perspectivas e projeções. O lucro não é estático, pode acontecer imprevistos ou então pode acabar crescendo de acordo com sinais de melhora. Então, pegando esse lucro de 38 bilhões 352 milhões, dividindo pelo total de ações, chegaríamos num lucro por ação de R$ 6,69. Então, cada ação do Banco do Brasil dá esse valor de lucro. Então, agora é bem fácil. Pegamos a cotação atual de 28,55 e dividimos pelo nosso lucro por ação. Ou seja, cada ação do Banco do Brasil que eu vou estar comprando, eu vou ter de retorno total R$ 6,69 de acordo com a nossa projeção. Chegamos num preço em relação ao seu lucro, um PL de 4,26 vezes.
Agora, para calcularmos o Earning Yields é bem fácil, você pega 1 e divide pelo nosso PL projetivo, que é 4,26. Multiplicando por 100, teríamos um Earning Yields de 23,47%. Ou seja, se o banco dá esse retorno total ao acionista, acaba considerando valorização, crescimento dos lucros e também o dividendo distribuído. Se o banco distribui 45% de payout, que já foi definido, ou seja, teríamos um retorno de mais ou menos 10,56% de dividendos e o restante seria a valorização e o crescimento dos lucros. Já que o mercado vai precificando, olha só, quando temos um lucro caindo, a cotação cai junto, o mercado vai precificando as perspectivas. Lá em 2019, o Banco do Brasil tinha um lucro de 18 bilhões e uma cotação parecida que hoje. Então, teoricamente, hoje também temos perspectivas de melhora e a cotação não acompanhou ainda. Caso ele de fato vá entregando esse lucro crescente, abre mais distância ainda em relação à sua cotação. Por exemplo, a pessoa que comprou há 2 anos atrás, quando teve essa retomada do Banco do Brasil, teve um retorno de 71%. Um retorno melhor do que quem comprou há 5 anos. Porque há 5 anos atrás, ou seja, 2019 e 2020, estava sendo negociada a mais ou menos 8 vezes lucro, hoje está 5 vezes e o projetivo é 4,20 de acordo com o preço de hoje e nossa projeção de lucro. Ou seja, a pessoa não teve valorização porque pagou um PL muito alto e o seu retorno veio majoritariamente do dividendo. E olha que interessante, a média de PL do Banco do Brasil é 6,38. Então, pegando 1, dividindo por 6,38, temos o quê? Um Earning Yields de 15,6%. E a rentabilidade em 10 anos foi 213%. Então, pegando 213%, colocando na fórmula de juros compostos, rendeu 12% ao ano. Claro que tem algumas pequenas diferenças. A questão que o Banco do Brasil cai cotação e está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, que aí tem outro ponto agora. Se o Banco do Brasil tem o seu patrimônio rendendo 18% ao ano, como que conseguimos ter uma rentabilidade, um Earning Yields do Banco do Brasil de 23% de acordo com o nosso cálculo? Justamente porque nosso ROI está em 18,08%, na verdade está um pouquinho maior de acordo com os últimos resultados, mas você está comprando o Banco do Brasil por um valor de mercado inferior ao seu patrimônio líquido, que justamente o ROI mede o retorno sobre o patrimônio. Então esse patrimônio de 178,89 bilhões está com o ROI médio nos últimos 12 meses de 18%. Porém, você está comprando ações do Banco do Brasil pagando um valor de mercado de 163 bilhões. Ele tem um preço sobre o valor patrimonial inferior. Então, você teoricamente está ganhando um ágio sobre esse ROI. Porque como o ROI hoje está 18,08% e o valor patrimonial está em 0,91, então se você fizer a divisão, cada ação do Banco do Brasil te daria um ROI de mais ou menos quase 20%, porque tem esse ágio, esse desconto no valor patrimonial e o ROI é com base no patrimônio líquido. E fazendo a projeção com 37 bilhão de lucro, 38,39, chegamos num lucro por ação de 6,45, 6,63 e 6,80. E chegamos num PL projetivo de 4,43 com 37 bilhões de lucro, então a projeção bem pessimista, o mínimo do que o banco espera, com 38 bilhões 4,31 de PL projetivo e com 39, 4,20. Ou seja, teríamos um Earning Yields de 22,6%, 23,2% e 23,8% respectivamente. Então, se você comprar na cotação de hoje, o banco continuar crescendo lucros, a tendência é que você tenha valorização, porque o dividendo equivale a 45% desse Earning Yields e o restante seria o crescimento da ação, porque o dinheiro que fica em caixa, ele reinveste, aumenta o patrimônio e o preço da ação vai acompanhando, principalmente se subir o valor patrimonial por cada ação. Aí você leva em conta tudo isto, ele sendo negociado num PL projetivo de menos de 4,5 vezes, sua média é 6,38, chegou a ser negociado 10 vezes lucro em 2018 e 8 vezes lucro em 2019 e 2020. O banco com um payout de 45%, ou seja, um payout bem modesto ainda. Uma boa margem líquida que inclusive vem se mantendo um bom patamar desde 2019 e um valor patrimonial bem defasado em relação aos anos que estava muito caro e também abaixo da média. Junto com isso, um ROI excelente, o ROI que não fica preciso porque bancos teoricamente não têm dívidas, são capitais de terceiros emprestados e o banco inclusive vem mantendo um retorno sobre o patrimônio líquido nos últimos trimestres bem acima do que está mostrando no site, 21%.
Então, na verdade, você comprando ações do Banco do Brasil, você tem um ROI maior por cada ação, porque tem esse desconto no valor patrimonial e o ROI é com base no patrimônio do banco. Você tem um certo ágio por ser negociado abaixo do seu patrimônio. Aí você utiliza a teoria do Joe Greenblatt, que fala sobre earning yields, e o banco está muito atrativo em relação a essa teoria. Também está muito atrativo em relação à teoria do Décio-Bazin, que seria basicamente o preço teto, tem margem para 10%, isso claro com um lucro bem modesto de 38,3 bilhões. Também junta com análise com indicadores, que acaba mostrando um desconto em relação às suas médias, e também uma perspectiva de manter esse bom lucro para esse ano exercício e quiçá ainda um pequeno crescimento para 2025. Então por que hoje o banco não estaria barato, com o PL projetivo abaixo de 5 vezes, abaixo da média do Ibovespa? O PL atual do Ibovespa está em 12,9 vezes, isso desconsiderando Petrobras e Vale, que tem uma representatividade muito grande. Então o Banco do Brasil tem mais de 50% de desconto em relação ao PL atual. Se você colocar somente o setor financeiro, está em 7,89 vezes. Então o setor financeiro não acabou subindo muito e mesmo assim o Banco do Brasil tem um bom desconto. Aí você pode se perguntar, se o Banco do Brasil é negociado num PL baixo há bastante tempo e deu esse retorno de 213%, por que o Itaú, que historicamente é negociado num PL mais alto, acabou dando um retorno de 525%? O que acontece é que ele acabou subindo o seu valor patrimonial, saindo de 1,05 em 2014 para 1,63. Então, mesmo que você não tivesse reinvestido os dividendos, tivesse tirado tudo, suas ações teriam se valorizado quase 60%, porque o mercado aceita pagar 60% mais caro em relação ao valor patrimonial de 1. Fora que também o ROI do banco, historicamente, acaba sendo superior ao do Banco do Brasil, cerca de 2 a 3%, de forma linear, de forma constante. O Banco do Brasil tem um ROI médio de 16%, o Itaú por volta de 19%, sendo que o ROI do Banco do Brasil acabou sendo puxado para cima por alguns anos específicos, mas teve anos que a rentabilidade estava bem inferior ao Itaú. Então, por mais que o Itaú é negociado num PL mais caro, o seu valor patrimonial acabou subindo porque o mercado enxerga bastante valor, é um banco muito sólido, ele aceita pagar um ágio sobre esse valor patrimonial, diferente do Banco do Brasil que tem esse risco estatal, junta também com um ROI maior no longo prazo em relação ao Banco do Brasil, mais consistente, ou seja, o dinheiro que o Itaú reteve praticamente rendeu 19% ao ano, que ele utilizou para reinvestir fora o que ele distribuiu de dividendos. Então o ideal é utilizar o PL em conjunto com o ROI no caso se for bancos, e se não for bancos, com o ROIC também se a empresa tiver dívidas. Mas no geral, olhando para o gráfico de lucro e cotação, o Itaú também não está caro. Podemos dizer que o Banco do Brasil tem um desconto um pouquinho maior, mas o Itaú também tem essa margem de segurança. A tendência é que se o lucro continue crescendo, a cotação dê uma distanciada em relação ao seu lucro. E calculando nosso earning yields com o Itaú, teríamos 39,5 bilhões de lucro projetado. Dividindo pelo nosso total de ações, teríamos um lucro por ação de 4,02. E pegando a cotação de 32,41, dividindo por 4,02, um PL projetivo de 8,06. E dividindo 1 por 8,06, multiplicando por 100, um earning yields de 12,4%. Então, de fato, os bancos não estão caros, têm uma média de PL e um earning yields muito alto em relação aos últimos anos, também assimetrias e oportunidades em relação aos seus indicadores. E não preciso nem dizer que tem margem para receber um bom dividendo, mesmo o banco pagando 45% de payout, sendo que tem ações que pagam 80% e nem chega perto desse dividendo de 10%, igual o Banco do Brasil. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso
a uma planilha de preço-teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.